Olá, todo especial a você, nosso amigo, nossa amiga companheira aqui da nossa emissora, da Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente chegando para você, que está nos acompanhando todas as semanas aqui, com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, aqui da Arquidiocese de São Paulo, que nos recebe aqui para mais um programa. Dom Odilo, que alegria poder contar com o senhor em mais um programa Igreja Presente. Pois não, com muito prazer. É bom estar com vocês e, mais uma vez, também refletir sobre a igreja, vida da igreja, estarmos presentes, participantes, né, acompanhando os fatos da vida da igreja. E principalmente em um final de semana, onde nós celebramos dois mártires tão importantes para a nossa igreja, São Pedro e São Paulo. É verdade. Amanhã, dia 29, neste ano cai num domingo e, portanto, momento de solenizar de maneira particular a festa destes dois apóstolos, que são chamados os príncipes dos apóstolos, os principais, os mais importantes dos apóstolos, não porque os outros não sejam importantes, mas porque eles nos deixaram uma obra muito grande, que é conhecida, e porque eles estão como duas referências, né? São Pedro, naturalmente, conhecemos, aquele que recebeu de Jesus o encargo de manter a igreja unida, de confirmar os irmãos na fé, e São Paulo, aquele que recebeu de Jesus o encargo de missionário, de levar o evangelho aos povos. Por isso, os dois, Pedro e Paulo, hoje celebrados, muitos lembram só de São Pedro, mas é São Pedro e São Paulo. São os dois apóstolos de referência principais, portanto, na igreja. Se encontraram, Dom Odilo? Os dois se encontraram? São Pedro e São Paulo se encontraram, sim, em Jerusalém, né? São Paulo foi a Jerusalém, depois da sua conversão, para se confrontar com São Pedro sobre aquilo que ele estava pregando, Paulo, para saber se estava no mesmo caminho dos outros apóstolos. E depois, novamente, no Concílio de Jerusalém, no concílio apostólico, né? Para resolver questões que foram suscitadas, levantadas nas pregações de Paulo, né? Em Antioquia, por exemplo, onde surgiu um problema se os cristãos deviam permanecer dentro da sinagoga, né? Ou dentro da comunidade judaica, ou deveriam começar a caminhar um caminho próprio. Aí se reuniram os apóstolos, São Paulo que levou essa questão aos apóstolos, eles se reuniram e decidiram que os apóstolos, que os cristãos deviam seguir um caminho próprio, não contrário, mas não estar sujeitos mais à sinagoga, e deveriam estar justamente pondo toda a importância em Jesus Cristo. Isso pode mostrar um sinal de... Eu estou pensando nisso agora, Dom Odilo. Um sinal de uma certa obediência já de São Paulo a São Pedro, como homem que deveria levar a igreja adiante? Sim, é um reconhecimento já de São Paulo. Isso está muito claro, que desde o começo, os Atos dos Apóstolos falam isso, e depois também os escritos, né, dos apóstolos, São Paulo, mas os outros também deixam muito claro este reconhecimento de que Pedro é a referência para todos, né? Pedro está à frente dos apóstolos e, portanto, é consultado, às vezes divergem de uma coisa ou outra, vão lá, discutem, mas é Pedro a referência. Isso é muito importante para termos justamente a continuidade entre as palavras de Jesus e o agir da igreja. Porque Jesus diz, né, a Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus, tu confirma os irmãos na fé e assim por diante. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto são palavras de Jesus que depois são claramente reconhecidas pela comunidade e os apóstolos agem em consequência dessas palavras de Jesus. E aí nós temos justamente o fundamento para o ministério do Papa, como o sucessor de Pedro, aquele que confirma os irmãos na fé, aquele que é a referência da unidade da igreja. É isso que eu queria colocar. Isso vai mostrando a unidade de toda a igreja, que vem desde o início com São Pedro até os dias de hoje com o Papa Francisco. Eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, que hoje muitas vezes leem-se coisas muito distorcidas a esse respeito, né? Pondo simplesmente o Papa como se o papado tivesse surgido 3, 4 séculos depois, que o Papa é sucessor do imperador, e assim por diante. Isso são interpretações falseadas, porque se é verdade que o Papa em Roma depois vai acabar assumindo o papel do imperador, é porque não tinha mais imperador para cuidar do povo.
Mas antes disso, já o Papa tinha o papel de Papa, né? Desde o começo, o papel do Papa era da unidade da Igreja, era da referência justamente para a fé da Igreja e assim por diante. Então, não é que o papado, né, surgiu 3, 4 séculos depois de Cristo. Isso são interpretações muito distorcidas, né, de um fato histórico, isto é, que o Papa teve que assumir também o cuidado temporal da cidade de Roma, porque o imperador tinha abandonado, diante da pressão da invasão dos povos bárbaros e assim por diante, o imperador teve que abandonou Roma e foi morar em Constantinopla, em Bizâncio na época, né? E isso no século V por aí, portanto, o Papa acabou tendo que assumir também o cuidado civil, digamos assim, da cidade, da população que estava abandonada. E o Papa começou a cuidar, né? Porém, isso é um fato tardio. O fato originário é que o Papa, de fato, desde o início, desde a era apostólica, ele ocupa o papel de Papa. Pedro, depois de Pedro, o sucessor de Pedro em Roma, ele tem um papel de referência para toda a Igreja. E aí que nós vamos celebrar também nesse dia 29 o dia do Papa. Tem ligação a todos esses assuntos. Exatamente. Dia de São Pedro e São Paulo também é o dia do Papa. Amanhã, domingo, dia 29, portanto, em todo o mundo, a Igreja Católica, comemorando São Pedro e São Paulo, também reza de maneira toda especial pelo Papa. Nos Atos dos Apóstolos tem uma passagem muito bonita, quando São Pedro está preso, né? E aí a comunidade se reúne e toda a comunidade faz oração prolongada por Pedro, né? Pedindo a sua libertação, que Deus o proteja, que Deus o mantenha forte, e assim por diante. E Pedro depois é libertado, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, mas diz muito bonito lá, toda a comunidade rezava por Pedro. Então isso nós temos hoje como referência, que toda a igreja deve rezar por Pedro. Amanhã, dia 29, de maneira especial, no dia do Papa. Mas nós o fazemos em toda a missa. Em toda a missa tem, depois da consagração, um momento de rezar por Pedro, isto é, o sucessor de Pedro, quando nós pedimos justamente a Deus que olhe de maneira toda especial pelo seu servo, o Papa, né, que está à frente da Igreja, para que ele faça bem o que deve fazer. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Papa Francisco, deixa eu só fazer referência para a gente falar um pouquinho mais no dia sobre os mártires, São Pedro e São Paulo. Eles derramaram sangue por causa de Jesus Cristo, por causa da Igreja, Dom Adilo. Sim, São Pedro e São Paulo são mártires, né? É importante, mais do que simplesmente dizer, é protetor de quê? Ou é padroeiro de quê? Não, São Pedro e São Paulo são testemunhas de Jesus Cristo. A santidade, e a Igreja os proclama, é porque são mártires de Cristo, testemunhas da fé, são evangelizadores, são fundadores da Igreja junto com Jesus e depois de Jesus. Portanto, é nisso que consiste a veneração da Igreja e porque a Igreja os valoriza, não porque São Pedro faz pescar ou faz pegar peixe, ou São Paulo faz não sei o quê. Não, essas são naturalmente devoções, às vezes até que crendices, que não é isso o que a Igreja destaca em São Pedro e São Paulo. O que a Igreja destaca em São Pedro, ele é testemunho de Jesus Cristo, apacentou o rebanho do Senhor, deu a vida por Cristo, manteve firme a fé da Igreja. São Paulo, porque é um grande convertido ao Evangelho, que se tornou um amigo de Jesus Cristo, um missionário de Jesus Cristo, deu a vida por Cristo, não poupou nada para fazer divulgar o Evangelho de Cristo. Testemunha da fé, também pelo sangue, né? Martirizado por isso. Então, esta é a grande questão que nós pomos em evidência celebrando esses dois mártires. Falando um pouco do Papa Francisco, o que o senhor pode destacar desse pontificado do nosso atual Papa? Então, dia do Papa, rezar pelo Papa, é dia também da gente lembrar justamente da nossa relação com o Papa, né? Eu, como bispo, naturalmente, e cardeal, eu tenho que ter uma relação institucional com o Papa muito estreita, né? De obediência, de fidelidade, de estar em sintonia com o Papa, de colaborar com o Papa no serviço do Papa para a Igreja no mundo todo. Mas todos os batizados também têm essa relação de filialidade com o Papa, né? De obediência ao Papa, sim. Por isso, a palavra do Papa é importante, deve ser ouvida e seguida.
por justamente colaborar com o Papa naquilo que é importante para que a Igreja possa realizar bem a sua missão. Por exemplo, agora o Papa está dizendo muito que todos nós procuremos a conversão pastoral e a conversão pessoal para melhor podermos servir a missão da Igreja. Quer dizer, a gente se voltar realmente para Jesus Cristo e a Igreja, a missão da Igreja, de todo o coração, senão a gente não vai poder servir bem a Igreja. Por outro lado, o Papa está dizendo, olha, cada um viva bem a própria fé, vamos ao essencial, vamos a viver realmente unidos a Jesus Cristo. Então, vamos fazer isso, buscar Jesus Cristo de fato, buscar o essencial da nossa fé para revigorar, renovar a nossa fé, sabermos por que nós somos cristãos, somos católicos. Depois o Papa faz tantos outros apelos, por exemplo, faz mesmo agora, na época do esporte, né? Fez apelo contra a violência, contra o racismo, contra toda a discriminação. Pois é, são apelos que o Papa faz que a gente deve levar a sério. E é claro, o Papa, nesses últimos tempos, tem destacado muito também a unidade da Igreja, né? Inclusive no encontro com o patriarca ortodoxo, né? Bartolomeu I, o Papa destacou novamente essa questão, que nós precisamos buscar a unidade. A Igreja dividida é um escândalo, né? Enfraquece o testemunho da Igreja. Então, vamos buscar a unidade. O Papa está nos exortando. O Papa não diz palavras simplesmente por dizer, ele está dizendo, olha, isso nós precisamos fazer. E, portanto, nossa união com o Papa é ouvir e tentar realizar o que o Papa está pedindo. Falando em unidade, a Arquidiocese de São Paulo está bem unida também. Mais um bispo auxiliar que foi ordenado hoje, Dom Carlos Lema Garcia, foi ordenado hoje aqui em São Paulo. A Arquidiocese de São Paulo agora vivendo esse tempo tão importante, né? Aliás, é amanhã, né, Dom Adilo? Já posso chamar mesmo assim, sendo ordenado amanhã, de Dom Carlos Lema, ou ainda tem que chamar só de Monsenhor? Pode falar já, Dom Carlos Lema, porque amanhã já vai ser bispo, né? Auxiliar de São Paulo, ordenado na Catedral da Sé. E a gente pede a oração de todos também por este novo bispo auxiliar, que nos vai ajudar muito. A gente quer entrar mais no mundo da universidade, no mundo da educação, para que a Igreja acompanhe mais e esteja mais presente, porque ali estão jovens. Ali estão jovens, né? E a gente quer encontrar os jovens, ir ao encontro deles, lá onde eles estão, onde nós podemos estar com eles, dialogar e levar justamente o testemunho de Jesus Cristo, do Evangelho, convidá-los a olhar para Cristo. Então a gente está feliz, sim, por mais este bispo auxiliar. Dom Adilo, eu queria uma palavra do senhor sobre esse momento tão importante da Igreja, São Pedro, São Paulo, o dia do Papa, a Arquidiocese de São Paulo feliz pelos novos bispos auxiliares e a bênção do Senhor para todos nós. Eu só queria acenar ainda que amanhã, né, dia de São Pedro e São Paulo, também em todo mundo, nas igrejas católicas, se faz a coleta do óbolo de São Pedro. E essa coleta, esse dinheiro recolhido nas missas, nas celebrações, é destinado para que o Papa possa fazer bem o seu trabalho. Então, onde ele precisa incentivar as missões, onde precisa socorrer necessidades urgentes, onde acontece uma catástrofe, onde precisa realizar a caridade e assim por diante, incentivar os missionários. Então, esta coleta de manhã é muito importante, é também esta uma forma concreta de a gente estar unido ao Papa. Então, na sua igreja, na sua paróquia, faça esse gesto generoso de apoio ao Papa, ao seu trabalho, para que ele possa, em nome de toda a igreja, socorrer os pobres, os necessitados, os aflitos e estimular a missão da igreja. Deus abençoe a todos. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.